pecar contra ti. É o que pedimos assim. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos então à primeira carta de João, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Estudaremos hoje sobre a santidade de Deus e de seus filhos. Diz assim a palavra do Senhor: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então vejam, meus irmãos, de maneira muito prática, objetiva, o autor desta carta, o João, ele coloca a situação em contraste, né? A situação daqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. E aqui ele afirma algo muito importante, né, para todos os crentes, né, que é que nós observemos quando ele chama a atenção para vede, né? Vede que grande amor nos tem concebido o Pai. O grande amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, é exatamente na pessoa de Cristo. Jesus é a manifestação do amor de Deus por nós. E isso está dito porque quando João, no Evangelho, escreve no capítulo 1, versículo 12, dizendo que Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então vejam, quando Deus, o Pai, concede o seu grande amor, nos torna filho de Deus, porque através da fé em Jesus, todos quanto aqui estamos, somos filhos de Deus. Todos quanto estão espalhados por este mundo todo, são filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Aqui, ele pontua algo muito importante, porque na perspectiva das pessoas deste mundo, acham que todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia, de maneira muito clara, expõe que filhos de Deus são aqueles que recebem da parte de Deus a graça de crerem em Jesus para serem salvos. E nessa condição, e só nessa, é que nos tornamos filhos de Deus. Na verdade, a confusão que há na mente das pessoas é que todo mundo entende e deve entender que todo ser humano é criatura de Deus. Todo mundo que existe neste mundo só existe porque Deus criou. Então, todo mundo é criatura de Deus, isso é inegável. Mas filhos de Deus, essa relação entre Pai, que é Deus, e seus filhos, ela só é possível por causa de Cristo e na nossa condição, porque Ele veio exatamente para a nossa salvação. E quando você crê nisso, em Jesus e na sua obra, você se torna filho de Deus. Então, vem João, com essa linguagem maravilhosa e diz: olha, vede, observem que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele, a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus, E de fato, ele diz, e de fato, não há dúvida, de que somos filhos de Deus. Não há dúvida nenhuma. Por essa razão, olha aí, por essa razão, que razão? De nós sermos
e reconhecermos que somos de fato filhos de Deus, o mundo não nos conhece. A ideia é, esse conhecer não é da ideia de, poxa, todo mundo está se vendo aí? Não é isso não. O conhecer é a relação de intimidade. Então, para o mundo é estranho. As pessoas não entendem como é que pessoas se reúnem num dia como hoje, num local chamado templo, né? As pessoas são chamadas de igreja, é uma comunidade, é uma comunhão, é um momento de louvar a Deus. Por que essas coisas? O mundo não conhece, o mundo não entende isto, porquanto eles não conheceu a Ele mesmo. Então, por que o mundo não sabe nem entende essas coisas que os crentes estão fazendo? Porque ele não conhece Jesus. E Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são como loucura, nem pode entendê-las. Ele não pode entender, porque não conhece, não tem nenhuma relação com Deus. Embora todos sejam criaturas, só os filhos de Deus é que, de fato, vão ter esse entendimento de que Deus é o seu Pai. E essa expressão de concedido o Pai, João faz questão de mostrar isso, é o Pai. Que Pai? O que é a ideia de Pai? É de relacionamento, de família, né? De filho com seu Pai. A relação mais próxima e mais íntima que existe. Ainda que saibamos que muitos dos pais deste mundo, né, enveredados por caminhos tortuosos e pecaminosos, abandonam filhos, né, deixam famílias são destroçadas, mas isso porque é fruto do pecado. Mas o ideal de Deus, e quando Deus criou, era para que houvesse o pai e a mãe, os filhos ali, a família. E essa relação de familiar, de pactual, de aliança, de comunhão, e ainda persiste no mundo espiritual quando Deus, o Pai, nos tornou seus filhos, os filhos dele. E por isso, afirmando esta verdade, né, mostrando que esse Deus Pai, que é santo, 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 né, e seus filhos naturalmente também têm que ser santos. Se o Deus Pai é santo, ele requer que seus filhos também sejam santos. E ele diz então no versículo 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Quem é este ele que ele está falando aqui? O Filho, Jesus, a razão de sermos filhos de Deus, por crermos em Cristo. Eles, olha, nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, por que ele está dizendo isso? Porque nós ainda pecamos, nós ainda somos pecadores, mesmo já agora, nessa condição que temos de sermos salvos, de reconhecermos que de fato somos filhos de Deus, isso não há dúvida nenhuma na mente do crente. No entanto, nós, como há pouco fizemos, né, oramos para a confissão de pecados. Por quê? Porque pecamos. E nós já estudamos até nesse mesmo texto aí de João, nesse mesmo livro, nessa mesma carta, que se dissermos que não temos pecado nenhum, nós somos mentirosos. A verdade nem está em nós. Então, nós reconhecemos humildemente que somos pecadores. Mas, então, por sermos pecadores, nós ainda não estamos na plenitude da santidade. Nós ainda erramos, pecamos, por isso confessamos, nos arrependemos. E essa é a tônica da vida humana. Enquanto aqui estivermos sendo crentes no Senhor Jesus, persistindo, perseverando, mas erramos, pecamos. No entanto, esse errar e pecar em nós, como nós vamos ver aí indo para o final do texto, não é natural mais, não é natural. Não é normal, melhor dizendo, natural não é normal que o crente, depois de salvo, sendo ele um filho de Deus, viva numa prática pecaminosa. Isso não é o normal, o que se espera, né, segundo as Escrituras. Mas acontece que ainda somos pecadores, porque nós pecamos, existem aqueles pecados chamados involuntários, tem pecados que são ignorados, né, são pecados que vêm ao pensamento, são pecados que às vezes saem da nossa boca, são pecados que praticamos. Então, não existe a possibilidade de você, sendo crente hoje,
dizer assim, pronto, agora eu não peco mais. E todo mundo que tentou fazer isso ficou frustrado na história. Por exemplo, o romanismo pregava a ideia do monastério, né, do isolamento dos monges para serem santificados. E aí eles se submetiam a penitências e tudo mais, na Idade Média isso. No entanto, nós sabemos da história que isso não funcionou. Também existiu um irmão, John Wesley, em tempos antigos, crente, evangélico, protestante. Wesley, por isso que surgiu uma denominação chamada metodista. Ele criou a ideia, né, com todo zelo, cuidado, e lendo as escrituras, ele achou que podia e criou métodos, e ele achava que se você cumprisse aqueles métodos, você chegaria à plena santificação aqui na terra. Então, são ideias que surgiram ao longo da história. Impossível. Então, aí se criou a ideia do metodista, né? Ele, por meio de métodos, ele achava que alcançaria a santificação plena. Mas isso frustra, porque é impossível. Quando nós saberemos, quando ele se manifestar, é que assim nós entenderemos tudo de maneira clara e plena. Só na eternidade é que seremos plenamente santos. Plenamente santos. E aí ele diz, olha, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Por quê? Porque essa condição só haverá de acontecer quando Cristo Jesus vier. E aí quando ele diz, olha, nós sabemos que quando ele se manifestar, isso ele está falando da volta de Jesus, dessa volta que nós estamos aguardando, quando ele se manifestar, aí sim seremos semelhantes a ele. Aí sim nós poderemos dizer, agora chegamos a essa condição, porque assim nós haveremos de vê-lo como ele é. Ou seja, quando é que isso vai acontecer? Na sua volta, na volta de Cristo. Nós o veremos. E aí sim, adentrando ao reino dos céus, adentrando a Canaã celestial, adentrando ao paraíso celeste, todos esses nomes bíblicos que diz respeito a um lugar que Jesus foi preparar para receber a todos nós, aí sim nós estaremos chegando à presença do Senhor e revestidos de glória. Esse corpo não adentrará mais a glória eterna. Nós estudamos lá em Tessalonicenses que se Jesus voltasse agora, por exemplo, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E se fosse agora, nós que aqui estamos vivos, seríamos transformados e assim adentraríamos na glória eterna. Então, essa perspectiva que nós temos da nossa vida. Então, o Deus que é santo vai mostrando pelas Escrituras que os seus filhos também devem anelar, desejar, servir, buscar esta condição, consciente de que não será aqui nessa terra que estaremos plenamente santos, mas já estamos na caminhada para a santificação plena. Já começou em nós esta santidade. Quando foi que começou? No dia que você se tornou filho de Deus. E quando foi esse dia? Quando você creu em Jesus. Todo mundo que crê em Jesus se torna filho de Deus. E a partir desse dia, você é santificado. Você começa o processo de santificação, que vai acontecer em nós e já está acontecendo por ação do Espírito Santo de Deus, que vem habitar em nós. Esse Espírito de Deus que converteu você, que converteu a mim, porque essa é uma obra dele, da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. É ele quem vem exatamente nos conduzir a Cristo, é ele quem vai mostrar que você agora é filho de Deus, e assim, crendo na pessoa de Cristo, você agora tem um relacionamento de filho com Deus, que é Pai. E ele diz então, veja, no versículo 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Está vendo? Essa é a santificação. Então, Deus é santo,
os filhos de Deus também começarão a se identificar com essa condição. Deus é santo, Deus é puro, e aí começa a purificação também dos seus filhos, e todo que nele tem essa esperança, a esperança de que o Senhor Jesus está para voltar. Cristo é a nossa esperança. A esperança de que é certo a volta de Cristo. É a esperança de que, de fato, um dia estaremos plenamente santos e puros na presença do Senhor. Então, essa esperança, ela exatamente vai nos alimentando a alma. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, vejam, se ele diz, olha, se essa esperança que tivéssemos em Cristo se limitasse a esta vida, ou seja, a perspectiva de quem não tem Jesus é focar a sua vida neste mundo. O que é que as pessoas que não têm Cristo fazem? Elas vivem em prol da vida deste mundo, no ter aqui as coisas, no obter as coisas para usufruir neste mundo. E ainda há daqueles que vão dizer assim, tem que aproveitar a vida, depois que a gente morre, pronto, fica tudo aí não vai servir para nada, vai servir para a briga aí das pessoas, de fato. Só que o crente, ele não fica limitado a isto. As coisas que ele possa usufruir desta vida, ainda que nada disso seja errado, nem é pecado você ter as coisas e usufruir, né, deste mundo, porque tudo vem de Deus, mas o fato é, o coração do crente, ele não está focado nas coisas desta vida. O coração do crente está cheio da esperança de que um dia estará com o seu Senhor. E essa esperança de que um dia estará com o seu Senhor deve provocar em nós a vontade, o desejo, cada dia mais de ser santo, de estar nos preparando para exatamente encontrar-se com o Senhor, porque é assim que o autor aos Hebreus diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá. Então, se ele está dizendo que assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro, é porque ele está mostrando o caminho para você ter essa alegria de ver ao Senhor. Santifique-se, continue se santificando. Entenda, o Deus Pai é santo, essa santidade de Deus vai respingar em nós. Consequentemente, não tem como alguém dizer assim, olha, eu sou filho de Deus, mas a minha vida é uma desgraça. Eu sou filho de Deus, mas a minha vida é uma vida de pecado. Isso é absurdo, biblicamente falando. Porque ele diz assim, olha, todo aquele, versículo 4, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, João, ele dá uma definição de pecado. O que é pecado? Transgredir a lei. Que lei? A lei de Deus. Todo mundo que transgride a lei de Deus, peca. Seja lá o que for, de coisas mínimas às coisas mais complexas. Transgrediu a lei de Deus? Transgrediu, pecou. E aí ele diz, então, vocês saibam de uma coisa, também, que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, mais uma vez, ele expressa dessa maneira, quando ele diz que aquele que se expressou, manifestou para tirar os pecados, imediatamente vem na nossa mente. Quem foi que fez isso? João, capítulo 1, versículo 29. Quando João avista Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui ele está dizendo, olha, ele se manifestou para tirar os pecados. E quando foi essa manifestação? Na sua encarnação. Então, Jesus Cristo veio, nasceu, e quando ele veio fazer a obra que foi necessária para que hoje pudéssemos desfrutar dessa maravilhosa graça de salvação que temos, João anunciou, ali está ele. Por que João disse isso? Que era Jesus que tirava o pecado do mundo?
Porque até então, os pecados eram retirados por sacrifícios de animais, como nós estamos estudando lá em Levítico. Era necessário imolar o cordeiro, o boi, imolar, derramar o sangue para expiar os pecados, remover os pecados. Mas Jesus veio, e quando João avista Jesus, ele diz, ali está ele, o cordeiro, não meu, não seu, mas é de Deus. Por quê? Porque foi Deus quem enviou Jesus para sacrificar-se por nós, para tirar os pecados de nós. Então, por isso que nós não somos mais condenados, mesmo hoje, sendo pecadores, reconhecendo essa condição, mas por estarmos em Cristo, não há mais nenhuma condenação, conforme diz Paulo em Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Repito, para os que estão em Cristo Jesus. E somente para quem está em Cristo é que não há condenação, porque se não estiver em Cristo, a condenação continua. É o que João vai dizer. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Quem vive pecando nem viu, nem conheceu Jesus. Quem viu Jesus e quem conheceu Jesus, permanece nele, não vive pecando. Então, vejam, é o que eu disse, não é mais normal um crente viver na prática de pecado. O crente sabe que é pecador, o crente ora confessando seus pecados, mas o crente não vive deliberadamente, ou seja, intencionalmente, maquinando pecado, fazendo pecado, transgredindo o tempo todo. Não. O crente tem a consciência de que ele não é perfeito, de que ele realmente precisa, da graça de Deus, do auxílio do Senhor, da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, e isso nós reconhecemos. Mas jamais é admissível, biblicamente falando, de um filho de Deus viver uma vida degradante, entregue ao pecado, escravizado pelo pecado. Até mesmo porque, quando Paulo escreve a carta dele aos Romanos, ele diz claramente, a partir no capítulo 6, o capítulo 6 de Romanos ele é bem enfático, ele trata exatamente dessa questão da liberdade que recebemos do pecado pela graça de Deus, e ele faz algumas interrogações, o apóstolo Paulo, dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E aí lá no final ele vai dizer, no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Então essa é a maior bênção que um crente recebe, está liberto de uma escravidão que o pecado impõe sobre todos aqueles que não têm Jesus. Quem não tem Jesus, não conhece Jesus, não crê em Jesus, está escravizado pelo pecado. E é por isso que muita gente que está escrava no pecado não se percebe, está lá e achando que está livre, escravizado por um pecado, por um vício, por tantas coisas aí que o mundo apresenta, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, mas a pessoa está achando que está curtindo a vida, quando na verdade ela está escrava do pecado. Não consegue se livrar do álcool, não consegue se livrar da bebida, e as pessoas dizem, não, mas é porque a gente está aproveitando. Não está, não. Está escravo daquilo ali. E só a graça de Deus, em Cristo Jesus, é quem liberta. Por isso, entendam, e o valor que você e eu devemos dar ainda mais à condição que hoje temos.
filhos de Deus, filhos e filhas, homens e mulheres, jovens e crianças, alcançados por graça, agora estamos vivendo como filhos de Deus neste mundo, consequentemente, para o mundo, nós somos odiosos. Vão olhar para nós virando a cara, não vão querer muito estar em envolvimento com esse povo, não, eu não gosto muito de crente, é o que o mundo vai dizer. Mas você não deve, nem pode estar com medo do mundo, nem com vergonha deste mundo, não. Você tem que dizer, como Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Foi ele que transformou a minha vida, foi Jesus que morreu numa cruz para me salvar, foi ele que derramou o seu sangue para nos purificar de toda injustiça. Então, não tem nada melhor do que para mim, para você, do que estar servindo ao Senhor. Não tem nada melhor para aqueles que são chamados filhos de Deus, do que estar realmente ligado a esse Deus santo. E o Deus que é santo, seus filhos têm que ser também santos. Não tem como desassociar essa condição. Todos aqueles que afirmam ser filhos de Deus precisam viver como filhos de Deus. E os filhos de Deus devem viver como santos. Porque é assim que o Senhor Deus está dizendo. Se Deus é santo, nós também, como filhos dele, precisamos e devemos ser santos. Do contrário, alguma coisa vai estar errada aí, nessa trajetória. É impossível alguém dizer, eu sou filho de Deus e vivo uma vida aqui de pecado. Não. Ou dizer, eu não sou filho de Deus, mas a minha vida é toda certinha. Também não resolve nada. Não tem aqueles que dizem assim, olha, eu não sou crente, não tenho, eu tenho minha fé lá no ídolo tal, eu tenho minha fé nisso, naquilo, mas está tudo certo, porque o importante é que a gente está vivendo uma vida certinha. Mas não existe vida certa sem a graça de Deus. A vida certa é esta que nós estamos vendo aqui, é a condução de uma esperança que vai levá-lo a uma vida eterna em Cristo Jesus. Vida só há em Cristo. Esse negócio de religiosidade, por mais bonita que seja, emocionante, não é o que salva. O que salva é a fé em Jesus, e como diz o texto de Efésios 2,8, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então não tem essa de, olha, eu fiz isso, agora tem um lugarzinho no céu. Não tem nada. Quem fez foi Jesus. Ele é que é o Senhor e Salvador. Então, se você quer ter um lugarzinho no céu, aquele lugar que Jesus foi preparar para todo aquele que nele crê, você terá. Aí você vai viver a sua vida pela fé que você tem nele, e aí sim, você vai evidenciar por esta vida que você terá, pela fé que você tem, uma vida de santidade. E aí sim você estará assim sendo identificado como alguém que é filho ou filha de Deus. E irá com certeza procurar pessoas que demonstram a mesma fé. É assim que se forma a igreja. Vai se reunindo pessoas que têm a mesma fé, creem em Jesus. Aí se reúnem para ouvir a palavra de Deus, se reúnem para louvar a Deus, se reúnem para falar com Deus através das orações. É isso que se resume a vida cristã, a vida dos santos de Deus. E tem ainda a vida cotidiana, do dia a dia, da devoção, da busca, da oração, e tantas outras coisas maravilhosas que desfrutamos em razão de sermos agraciados por Deus e termos agora a condição de sermos chamados filhos de Deus. Como diz o texto de João, a saber, os que creem no seu nome. Então, se todos nós, pela graça de Deus, hoje, cremos em Jesus, tão somente pela graça, hoje podemos dizer satisfatoriamente, firmemente, que
estamos no caminho de santidade. O nosso Deus Santo nos requer também como santos. E menos do que isso não é do agrado de Deus. Então, a sua luta, a minha luta, nossa batalha diária, constante, é esta: nos amoldarmos cada dia à santidade de Deus, até a sua volta, a sua manifestação, ou até o dia que você vai partir para ir para lá. Quando chegam os fins dos nossos dias aqui, que partimos, iremos para a glória, estaremos com o Senhor, e aí sim o veremos, seremos semelhantes a Ele, porque já estamos cultivando desde já essa esperança de que um dia estaremos plenamente santos na presença do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Ó Deus, obrigado, Pai, por este dia, obrigado pela Tua palavra trazida a nós nesta manhã, que preencha a nossa alma de alegria, que nos dê nosso espírito, ó Deus, esteja jubiloso diante de tão grande verdade. Abençoa a Tua igreja aqui presente, a todos quantos nos ouvem, que essa palavra ache guarida em seus corações, e que assim possamos, ó Deus, sermos edificados pelo Senhor, e continuemos firmes, ó Pai, nesse caminho que é maravilhoso, o caminho de seguir a Jesus. Nós oramos assim, no nome santo de Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.